Você ouve uma batida na porta, abre e vê duas pessoas impecavelmente vestidas batendo em pleno sábado de manhã. Eles são testemunhas de Jeová, e você pode achá-los só um grupo religioso estranho, confundi-los com Mormons ou até pensar que são uma seita. Mas o mundo deles é mais complexo do que muitos pensam. Eles têm tradução própria da Bíblia e previsões sobre o fim dos tempos e o Armagedon, e algumas práticas que realmente colocaram famílias umas contra as outras em seus salões e até mesmo nos tribunais. E hoje nós vamos fundo nesse assunto. Vamos explorar como as testemunhas de Jeová surgiram, no que acreditam, como diferem de Mormons ou cristãos, e como é viver na comunidade das testemunhas de Jeová. Se quer saber mais sobre esse grupo religioso, este episódio é para você. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da religião. E aí, pessoal? E bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Meu nome é Mark Gagnon e obrigado por estar aqui na minha barraca, onde semanalmente exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas de religiões do mundo todo e de todas as épocas. Essa é a minha tentativa de entender o que realmente está acontecendo com todas as religiões do mundo. Como sempre digo, não se entende um povo ou cultura sem conhecer o Deus que adoram. E sim, essa é a minha tentativa de chegar ao fundo do grande T, não testosterona, mas verdade. Estou tentando descobrir quem está certo, quem está errado e como todos eles estão de certa forma conectados no final das contas. Agora, eu não estou fazendo isso sozinho, obviamente estou fazendo isso com você, o espectador, as milhares de pessoas em casa que assistem a este programa toda semana, pelas quais sou extremamente grato. Obrigado. Também estou acompanhado pelo meu amigo Cristos. Como você está, cara? Tudo bem? Mark, obrigado. Nojento, tudo bem, pessoal. Hoje falaremos das testemunhas de Jeová. Se achou que fui rude com Cristos, era uma piada interna. Quem sabe, sabe? Enfim, testemunhas de Jeová. Você já deve ter ouvido o termo testemunhas de Jeová, mas ele só apareceu em 1931. Nossa história não começa aí. A gente volta lá para a década de 1850 com um cara chamado Charles Taze Russell, e isso foi em Pittsburgh. Agora, se você está ouvindo isso, provavelmente já ouviu falar das testemunhas de Jeová, provavelmente já teve alguma batendo na sua porta, já deve ter visto elas na calçada distribuindo panfletos. Quero dizer, Cris, você provavelmente já esbarrou com algumas testemunhas de Jeová? Eu era uma, você era testemunha de Jeová. Brincadeira, quase fiquei maluco. Viu, Cristos? Por isso preciso dos comentários te perseguindo. Você tá me animando demais. Mas quero dizer, as pessoas provavelmente já encontraram ele, tipo, você vê ele por aí. E eu encontrava eles e ficava tipo, o que vocês acreditam? Eu lembro de pensar que eles eram Mormons. Essa era uma das minhas ideias. Eu pensava, esses Mormons se vestem um pouco diferente, mas não são. É algo totalmente diferente, iniciado por Charles Russell, que foi criado como presbiteriano, uma denominação cristã protestante. Mas quando adolescente, ele teve um momento em que olhou ao redor para sua fé e para tudo o que foi ensinado a acreditar, e ele pensou consigo mesmo. Nada disso faz sentido, eu não acredito nisso. Muitos de vocês, tenho certeza, se foram criados em algum contexto religioso, provavelmente já passaram por um momento parecido. Quando adolescente ou jovem adulto, mesmo que ainda pratique, provavelmente teve um momento em que pensou, eu simplesmente tenho dúvidas. E Russell não estava bravo com a família ou com a igreja dele. E para ser sincero, ele nem queria sair da igreja. Ele só estava realmente confuso. Ele foi ensinado que o inferno é algo real, que Jesus é Deus, que o Natal e a Páscoa eram feriados sagrados. Ao ler a Bíblia, Russell não via isso representado nas Escrituras. Em vez de simplesmente mudar para outra igreja ou trocar de religião completamente, ele decidiu se aprofundar na Bíblia e estudá-la por conta própria. Ele buscava aprender a verdade, e aos 20 anos Russell já tinha sua própria interpretação das Escrituras. Em muitos aspectos, as conclusões dele continuaram bem consistentes com o tipo tradicional de teologia protestante presbiteriana com a qual ele foi criado, mas em muitos outros aspectos, em alguns pontos muito críticos, houve diferenças. A interpretação dele se desviou bastante do que os cristãos chamariam de ortodoxia. Ou seja, certas mudanças de Russell em sua interpretação das Escrituras o desqualificariam até para ser considerado cristão. Ele criou uma teologia distinta sobre Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, crucificação, vida após a morte, fim dos tempos, feriados, adoração e crenças sobre a alma, temas essenciais ao cristianismo. Russell via suas interpretações como representações mais fiéis das Escrituras e mais próximas das crenças ou práticas da igreja original.
Vamos abordar essas diferenças específicas mais tarde. Também destaco que não cresci como testemunha de Jeová, nem com essa visão de mundo. Eu realmente não conhecia nenhuma testemunha de Jeová enquanto crescia. Você os encontra quando eles vêm à sua casa. Mas na verdade, eu não era realmente amigo deles. Então, se houver qualquer coisa aqui que eu fale errado, que eu deixe passar, ou até mesmo que eu pronuncie errado, por favor, não hesite em me corrigir nos comentários. Novamente. Essa é uma tentativa de boa fé de tentar entender um grupo religioso específico, e eu não tenho nenhuma intenção maldosa. Russell não queria guardar essa verdade só para si. Lendo a Bíblia, pensou, as pessoas precisam saber disso. Ele passou a conversar com outros que tinham dúvidas semelhantes. Eles se reuniam, conversavam sobre o que encontravam na Bíblia, e apesar do que as igrejas organizadas diziam a eles, continuaram questionando. O grupo foi crescendo e finalmente adotou seu nome original, Estudantes da Bíblia. Para quem chegou agora ao episódio sobre Joseph Smith, isso serve apenas de contexto. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias era o nome oficial organizado na década de 1830 e ganhou a popularidade que conhecemos hoje, por volta da década de 1840. Historicamente, a desconstrução do Russell da doutrina tradicional de sua igreja parece estar em andamento, como se fosse na esteira do movimento do mormonismo, que, se você se lembra, também buscava retornar ao que eles acreditavam ser a igreja verdadeira, o verdadeiro cristianismo. Então, de certa forma, faz sentido pensar que Russell pode ter sido inspirado por isso. Então ele está vendo os esforços que Smith e seus seguidores estão fazendo. E nesse sentido, eles têm algumas semelhanças, mas suas histórias de origem e grande parte da teologia são bem diferentes. Em 1876, Russell escreveu Três Mundos, expondo parte dessa nova teologia, inclusive suas visões sobre a segunda vinda de Cristo. Depois, em 1879, Russell começou a publicar suas interpretações das Escrituras em uma revista que ele criou, chamada A Sentinela de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Era basicamente uma tentativa de alertar as pessoas de que estavam vivendo os tempos do fim, que estavam nos últimos dias, e que uma nova era do reinado de Jesus estava chegando em breve. A revista fez sucesso. Mais pessoas assinaram e se juntaram ao grupo, fazendo com que os apoiadores da Sentinela passassem a estudar a Bíblia juntos. Liderados por Russell, esses grupos se tornaram suas primeiras congregações. Em 1879 e 1880 já eram 30. Em 1884, Russell lançou 6 livros chamados Estudos das Escrituras, e em 1900 já enviava missionários e abria filiais locais. Na década de 1910, havia aproximadamente 100 pregadores itinerantes em tempo integral e, em 1912, ele era o autor mais distribuído relacionado ao cristianismo nos Estados Unidos. E o homem não parou. Quando Russell morreu em 1916, você pensaria que tudo desabaria, certo? Você tem um professor carismático e inteligente, o guia espiritual. Quando ele parte, o movimento deveria acabar, mas não acabou. Joseph Rutherford assumiu e fez o movimento crescer ainda mais, adotando uma estratégia missionária agressiva e focada na divulgação da mensagem. E ele também estava priorizando, a organização da igreja, a hierarquia da igreja e os cargos. E meio que as questões administrativas, nessa nova estrutura que estava crescendo extremamente rápido. Em 1931, sob sua liderança, Rutherford fez uma grande mudança. Rebatizou o grupo com o nome que conhecemos hoje. Testemunhas de Jeová foi escolhido porque Estudantes da Bíblia não era um nome marcante o bastante. E essa mudança de nome meio que passa a ideia de tipo, ei, não somos mais crianças, não estamos fazendo um simples estudo bíblico. Estamos aqui para nos posicionar e testemunhar o que acreditamos ser a verdadeira igreja. E como mencionei antes, o motivo pelo qual as Testemunhas de Jeová se tornaram algo próprio e não apenas mais uma denominação cristã foi porque Russell e seus seguidores realmente acreditavam que todos os outros tinham entendido o cristianismo completamente errado. Durante séculos, não eram só pequenas discordâncias sobre alguns versículos. Essas eram diferenças centrais e fundamentais que mudavam a base de como eles interagiam e se relacionavam com Deus e a Bíblia. Mas, novamente, falarei mais sobre isso depois. Essas conclusões diferentes se transformaram em convicções. E essas convicções foram o que uniu os estudantes da Bíblia, e em última análise, os levou ao desenvolvimento de uma comunidade mais oficial e organizada. Por volta de 1900, eles deixaram de ser um pequeno grupo e passaram a ter prédios próprios, chamados Salões do Reino. Eles publicavam e imprimiam sua própria literatura, incluindo a revista iniciada por Russell em 1879. Eles tinham algo que definitivamente estava crescendo, e hoje existem cerca de 8 a 9 milhões de testemunhas de Jeová no mundo todo, e algumas estimativas apontam para números ainda maiores.
Eles são comprometidos, intencionais e parecem não ir a lugar algum. Eles ainda seguem e praticam grande parte do que Russell ensinou originalmente. Então, no que realmente acreditam? Então vamos dar uma olhada em algumas das questões centrais que eles têm com o cristianismo tradicional. E realmente entender, sabe, as crenças que realmente os definem e o que os torna únicos em relação a outros cristãos. Vamos começar com o nome Testemunhas de Jeová. O que é Jeová? Você já deve ter ouvido essa palavra. Era como os israelitas do Antigo Testamento chamavam Deus, diferente de católicos ou protestantes hoje. Deus era um termo amplo na época bíblica, já que cada vizinho podia ter seu próprio Deus. Ao dizerem Deus, podiam se referir a qualquer divindade antiga. O Deus dos israelitas tinha vários nomes: El Roi, El Shaddai, mas principalmente Jeová, adotado pelas testemunhas. Pode parecer algo pequeno para quem está de fora, mas para eles é realmente sagrado. Não é apenas adorar algum poder superior genérico. Eles estavam adorando esse Deus, especificamente chamado Jeová. Você pode pensar na diferença tipo, sabe, Zeus versus Deus. É como se Deus fosse algo meio nebuloso, que você não consegue definir direito. Zeus é assim: sei quem é, quem o adora e o que representa. E para eles. Jeová meio que incorporava essa mesma coisa, e eles tiraram essa convicção específica de uma passagem em Isaías. Diz assim: vocês são minhas testemunhas, declara Jeová. Sim, meu servo, a quem escolhi para que vocês possam me conhecer e acreditar em mim e entender que sou o mesmo. Antes de mim, nenhum Deus foi formado, e depois também não houve. Antes de entrarmos em algumas diferenças específicas, é importante entender uma grande diferença sobre as testemunhas de Jeová. Isso, sinceramente, é algo realmente fundamental. Isso influencia o restante das diferenças deles com o cristianismo tradicional, e essa é a abordagem literal deles para interpretar as escrituras. Então, se a Bíblia diz algo significa exatamente aquilo, não está usando metáfora. Não existe esse negócio de, isso foi escrito em outra época, então interpretamos dentro daquele contexto. Nada disso. Se a Bíblia diz, é literal, e a maioria das igrejas cristãs não aborda as escrituras exatamente dessa forma. Claro, definitivamente existem comunidades de cristãos que acham que a maior parte da Bíblia deve ser interpretada literalmente. Como, por exemplo, os criacionistas dos 6 dias que leem o livro de Gênesis e dizem: sim, Deus fez isso em 6 intervalos de 24 horas, foi isso que aconteceu. Enquanto outros leem a mesma coisa e dizem: ok, isso é mais metafórico. Deus, você sabe, criou o mundo em 6 dias, mas é mais como 6 períodos de tempo, e pode ser uma alegoria para a evolução. Isso pode ser só uma expressão cultural dos israelitas daquela época. De qualquer forma, poucas denominações cristãs, se é que existe alguma, têm o mesmo compromisso com o absolutismo e o literalismo das escrituras que as testemunhas de Jeová têm. E é justamente esse padrão que sozinho explica muitas das diferentes interpretações das escrituras e é a base para o abismo entre elas. Muitos ensinamentos cristãos tradicionais diferem, mas destacarei apenas 5 principais pontos. A principal diferença entre as testemunhas e cristãos tradicionais não está só na interpretação da Bíblia, mas também porque criaram sua própria versão dela. E ela se chama Tradução do Novo Mundo e foi feita pelas testemunhas para as testemunhas. A maioria das pessoas não percebe isso, mas quando você pega a Bíblia King James ou a Nova Versão Internacional, essas são traduções diferentes feitas por estudiosos. Ao buscarem neutralidade, eles só querem interpretar com precisão, em linguagem atual, os princípios ou ideias que estavam escrevendo. Ao lerem a tradução do Novo Mundo, as testemunhas usam uma versão criada para reforçar crenças determinadas por Russell. Ela destaca pontos alinhados à teologia das testemunhas, mas que não tem ênfase nos manuscritos bíblicos originais. Outras traduções da Bíblia podem apenas expressar algumas coisas de forma um pouco diferente, de acordo com o tipo, você sabe, traduções mais próximas do grego ou do hebraico. Enquanto a tradução do Novo Mundo meio que reinterpreta ideias inteiras, e Russell em si não criou a tradução do Novo Mundo. Ela só foi lançada em 1950. Não sei como ele se sentiria sobre isso, já que era muito comprometido com a interpretação literal das escrituras. A Bíblia que ele usava não era a mesma das testemunhas de Jeová atualmente. Hoje, as testemunhas de Jeová dizem que sua tradução da Bíblia reflete exatamente o que Russell acreditava e ensinava, apenas com linguagem mais distinta. Segundo, a principal diferença teológica entre as testemunhas e cristãos tradicionais é a crença sobre a Trindade. Você provavelmente já ouviu essa palavra. Apesar de ser uma doutrina cristã complexa, trata de como os cristãos veem e se relacionam com Deus. Sem aprofundar, vamos abordar o básico para entender como as testemunhas de Jeová diferem da igreja cristã principal.
A teologia trinitária ensina que, embora exista apenas um Deus, há três pessoas que compõem a divindade trina, ou o Deus da Trindade: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não são três deuses diferentes, mas um só Deus monoteísta, três pessoas que interagem e têm funções distintas. Deveríamos fazer um episódio só sobre a Trindade, pois é um tema fascinante com séculos de estudo dedicado a essa doutrina confusa. Mas enfim, isso é conhecido como o Deus triuno, tendo três pessoas, uma substância, e é central para a crença católica e protestante. Mas isso foi rejeitado por Russell. Enquanto as igrejas tradicionais ensinam que Jesus é Deus, a leitura bíblica de Russell dizia que Jesus era de fato o Filho de Deus, mas não o próprio Deus. Diversas religiões interpretam Jesus de forma parecida, vendo-o apenas como mestre sagrado ou profeta, como no Islã. As Testemunhas de Jeová consideram Jesus o maior arcanjo, não Deus, o que basicamente é o mínimo necessário para ser classificado como cristão. Em terceiro lugar, além da questão da Trindade, as igrejas também têm esses grandes feriados que celebram em torno de suas doutrinas, provavelmente o Natal, a Páscoa, coisas assim. Russell não encontrou base bíblica para celebrar nenhum deles. Afirmou que tinham raízes pagãs e que, por isso, não deveriam ser reconhecidos nem celebrados. Ele acredita que não há base bíblica para celebrar nada além do próprio Jeová. Então, nada de aniversários ou feriados como Ação de Graças, Halloween e 4 de julho. Nada que a Bíblia não diga explicitamente para celebrar e nada que faça um ídolo ou dê glória a qualquer coisa além de Jeová. Então, basicamente, se Jeová não disser para celebrar tal coisa, desse jeito, nessa época, eles não fazem. Agora, você pode começar a perceber aqui, isso está criando algum atrito entre as testemunhas de Jeová e talvez os governos sob os quais elas vivem. Anote isso, pois falaremos de política mais tarde. Mas isso nos leva à nossa quarta diferença, e isso é realmente fascinante. Russell rejeitou o conceito tradicional de inferno. Ele afirmava que isso era completamente antibíblico. Não há base para isso. As Testemunhas de Jeová acreditam que a morte é apenas uma forma de inexistência, onde o indivíduo não tem consciência de nada. Talvez você possa comparar isso a onde você estava antes de nascer, certo? Tipo, que lugar é esse? Talvez seja isso que é o inferno, certo? Não existe lago de fogo, não existe tormento, não existem chamas. O paraíso para as Testemunhas de Jeová é onde Jeová habita. Mas apenas alguns poucos escolhidos, 144 mil pessoas, poderão realmente entrar no paraíso com Jeová. Mas, no fim das contas, a morte significa que alguém simplesmente deixará de existir. E se você não estiver entre os que, após o Armagedon, poderão estar com Jeová? No novo céu e na nova terra, você morrerá junto com Satanás e seus demônios. As testemunhas valorizam muito a escatologia, o estudo do fim dos tempos, e têm todo um esquema próprio. Há muito e veremos isso em breve com mais detalhes. Nosso quinto e último ponto é delicado. Foi isso que levou as Testemunhas de Jeová à maior evidência política, como citamos antes. E é a crença deles sobre o sangue, que consumir sangue, como na carne, tipo se você está comendo um bife, ou até mesmo se você está recebendo uma transfusão de sangue. Porque, tipo, você sabe, você perdeu sangue e eles precisam colocar mais sangue em você. Eles veem essas coisas como antitéticas ao que a Bíblia discute. As testemunhas acreditam que a Bíblia proíbe consumir sangue, baseando-se em alguns versículos, e levam isso muito a sério. Mas eles também deram um passo além em sua crença. Eles também não podem receber essas transfusões de sangue, mesmo que estejam morrendo. Se seu filho está no hospital e precisa de transfusão para sobreviver, você, como pai, não pode permitir isso. Para muitos, isso parece loucura, mas para as testemunhas não é escolha, e sim obediência e respeito ao que Deus considera sagrado. Então, desde meados do século XX, quando a transfusão de sangue começou a se tornar mais comum. Na verdade, houve processos judiciais sobre essa questão específica nos quais o governo se envolveu. Por quê? Pais das Testemunhas de Jeová recusavam transfusões de sangue para seus filhos, levando o governo a intervir em nome dos direitos das crianças. A comunidade das Testemunhas de Jeová valoriza as crianças que decidiram se opor à sociedade, ao governo e seguir a lei de Jeová de não aceitar sangue. A tradução da Bíblia do Novo Mundo, o nome Jeová, a rejeição da Trindade, dos feriados e do sangue, tudo se liga à afirmação inicial de Russell de restaurar a igreja original e recuperar a verdade perdida pelos cristãos ao longo dos séculos. As crenças atuais das testemunhas vêm dessa convicção. Elas não buscam contrariar ou polemizar o cristianismo em sua visão.
Eles são aqueles que estão praticando o cristianismo verdadeiro, o cristianismo que Cristo e os discípulos realmente praticaram. É isso que eles estão buscando resgatar e, no fim das contas, apenas sendo obedientes ao que realmente acreditam que Jeová está pedindo deles. E isso importa, certo? Porque explica por que eles estão dispostos a fazer o que fazem. Porque, no fim das contas, crenças são importantes, não é? Todos acreditamos em algo, mas crenças sem ação não têm valor. E como a Bíblia diz, a fé sem obras é morta. Então, da mesma forma, crenças sem ações são meio vazias. Então, como é que essa sociedade, com essas regras, e essas igrejas, como é que elas realmente funcionam, certo? Vamos ver como funcionam as testemunhas de Jeová, suas igrejas e estrutura. As testemunhas raramente ficam em casa refletindo sozinhas sobre teologia. Eles vivem isso intensamente na rua, junto a uma comunidade comprometida de fiéis. A estrutura dessa comunidade é brilhante do ponto de vista organizacional, mas também apresenta alguns problemas. Vou explicar. Vamos começar pelo local onde eles se reúnem. Em vez de igreja tradicional, usam salões do reino, que frequentam regularmente. Quero dizer, estamos falando de várias vezes por semana, domingo de manhã, domingo à noite, reuniões no meio da semana, reuniões adicionais. Às vezes. Para muitas testemunhas, o Salão do Reino basicamente faz parte da rotina deles. Você vai trabalhar, vai para a escola, vai para a academia. Ao entrar no Salão do Reino, o ambiente é logo diferente de outras igrejas. Não há música, decorações, velas, vitrais ou nada chamativo. O ambiente é sério e funcional. Todos usam roupas formais, como ternos e vestidos modestos, reforçando o clima de seriedade para tratar assuntos importantes. Estamos indo direto ao ponto do que este livro realmente significa. Sem distrações, todo o resto é deixado de lado, para enfatizar esse ponto principal. Muitas pessoas conhecem as testemunhas pelo hábito de bater de porta em porta, cumprimentar e perguntar se podem conversar. Isso faz parte do ministério delas, para o qual são treinadas. Eles vão em duplas, saem, batem nas portas ou vão às ruas para tentar iniciar conversas. Geralmente só conversas sobre a Bíblia. Todos os membros devem participar desse ministério e entregar um relatório mensal de serviço de campo para continuarem ativos na comunidade. Se ficar 6 meses sem entregar relatório, será considerado inativo. Antes de 2023, todos precisavam participar dessa atividade de pregação, mas depois disso houve uma mudança, aplicável só aos membros que concordaram com certa quantidade de horas. E ao bater nas portas das pessoas, as testemunhas genuinamente não estão tentando ser invasivas ou incômodas. Do ponto de vista delas, elas estão tentando conversar com as pessoas sobre questões espirituais reais e significativas e, no final das contas, estão tentando salvar as pessoas. Eles querem que as pessoas entrem no céu com Jeová, é como um dever moral. Eles afirmam oferecer o caminho para a santidade e a vida eterna no reino. No salão, as reuniões são bem estruturadas. Não tem improviso. Não tem nada fora do roteiro, nada de ser guiado pelo Espírito, Senhor, esteja aqui, sabe? Tudo segue um roteiro. Alguém faz um discurso preparado sobre um tema e lê sua publicação. As pessoas apenas ouvem sentadas. Agora a participação é incentivada. Você deve levantar a mão, fazer e responder perguntas. Mas essas perguntas já estão prontas para você. Desde pequeno, você decorou as respostas certas e não compartilha aleatoriamente o que pensa ou sente. Você está respondendo perguntas que foram especificamente elaboradas para fazer você pensar da maneira correta sobre o conteúdo. É aqui que surge a questão de controle que comentam, onde as pessoas começam a falar desse controle visível. A organização define o que será discutido, como e quais respostas são aprovadas. A principal punição é a desassociação. Se você violar alguma das muitas regras, como ocorre em várias religiões, pode ser desassociado. Isso basicamente significa ser excomungado, você é expulso, mas não é como se todos simplesmente seguissem em frente. A desassociação significa afastamento obrigatório, ou seja, todos da organização precisam cortar relações com você. Seus familiares, que são testemunhas, não podem falar com você, seus amigos não podem te ver. Pessoas que você conheceu a vida inteira literalmente têm que atravessar a rua para te evitar. Eles não vão comer com você, sentar com você, nem te reconhecer, porque se fizerem isso, eles mesmos podem ser desassociados. As testemunhas de Jeová possuem um sistema interno para lidar com transgressões antes da desassociação. Eles possuem um comitê judicial que analisa o caso e um processo de repreensão para purificar o coração. Eles oferecem uma oportunidade de arrependimento antes de você, basicamente dar o golpe final e você ser, expulso da comunidade. Lembre-se, tudo que as testemunhas de Jeová fazem vem da interpretação bíblica delas, e segundo elas, foi criado por Deus.
Você sabe, aos primeiros escritores e basicamente as pessoas que escreveram a Bíblia, a organização diz que evitar alguém é um ato amoroso, pois o isolamento faria a pessoa voltar. Reflita sobre isso. Se você cresceu como testemunha de Jeová, seu mundo inteiro basicamente é composto por outros testemunhas. Sua família, amigos, vida social, seu time de basquete, tudo gira em torno dessa organização. Então, se você sair, ou se você quebrar uma regra e decidir que não vai se arrepender da maneira correta, você não perde só a religião, você perde tudo, toda a comunidade. Não é uma coisa pequena. Todo o seu sistema de apoio desaparece da noite para o dia. E só para comentar rapidamente, é importante mencionar que as Testemunhas de Jeová definitivamente não são a única comunidade religiosa que pratica o ostracismo de alguma forma ou algo parecido, certo? Não estou dizendo. Isso é terrível, eles fazem isso. Sei que não são os únicos, mas são o foco deste vídeo. Eu só queria mencionar isso para que ninguém pense que eu estou apenas criticando, tudo bem? O ostracismo funciona como controle porque todos sabem que pode acontecer com eles e já presenciaram isso com outros. E como resultado, elas seguem as regras e não questionam muito nem resistem, porque a alternativa é simplesmente o isolamento completo. Então, mesmo que você não faça algo tão ruim a ponto de ser banido, pode fazer algo ruim o suficiente para ser marcado. Essa disciplina vem da Bíblia, de 2 Tessalonicenses 3:14 a 15. Mas se alguém não obedecer às nossas palavras por meio desta carta, mantenha essa pessoa marcada e pare de se associar com ela para que sinta vergonha. Ainda assim, não o trate como inimigo, mas o advirta como irmão. Tem um bom argumento, certo? Mais uma vez vemos como as testemunhas de Jeová levam a sério o compromisso de seguir as Escrituras. Isso é bem claro. Se alguém, quero dizer, como começa mesmo, deixe-me ver. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por meio desta carta, mantenha essa pessoa marcada e pare de se associar com ela. Parece duro, mas também é tipo, cara, está na Bíblia, então esse tipo de disciplina só aparece nesse único versículo em toda a Bíblia. Mas mesmo assim eles estavam atentos a isso. Eles pegaram isso e usaram, para a estrutura da comunidade deles. E devido à natureza da comunidade deles ser tão unida e tão rígida, as Testemunhas de Jeová têm uma cultura bem distinta e reconhecível. Todos se vestem, falam, leem e acreditam basicamente nas mesmas coisas. Existe uma verdadeira mentalidade de grupo interno versus grupo externo, nós contra eles, onde o mundo de fora é basicamente visto como perigoso e corrupto. Assim, surge a necessidade de dependerem mais uns dos outros. Agora, isso cria uma verdadeira solidariedade, certo? Se você faz parte, você faz parte. As pessoas realmente se importam umas com as outras. Dentro desses grupos, elas vão se ajudar. Há grande apoio comunitário, mas como no ostracismo, se você está fora, adeus. Então, por um lado, a solidariedade é uma verdadeira fonte de conforto dentro da comunidade. Mas por outro lado, você sabe, existe um preço, certo? Você não é realmente incentivado a pensar de forma independente. Você não deve, desafiar o status quo. Você só deve seguir o que a organização ensina. E se você começar a fazer muitas perguntas, pode acabar sendo notado, pode ser marcado e então pode ser desassociado. Agora falando dos anciãos, eles lideram a comunidade, aplicam regras e resolvem problemas internos. Se você está namorando alguém, eles se importam com isso. Se você está ouvindo certos tipos de música, eles se importam. Se você é amigo de alguém que saiu da organização, eles se importam. E provavelmente vão te dizer para cortar relações com essa pessoa. Qualquer ação ou escolha sua que afete a comunidade é responsabilidade dos anciãos. Diferente de uma igreja evangélica comum, onde você só vai aos domingos e cumpre seu papel, ninguém sabe ou se importa com o que você faz, exceto se tiver ligação direta com o pastor. Mas no Salão do Reino, você faz parte de um sistema onde a responsabilidade é construída. Então, tudo isso, as reuniões, o ministério, a desassociação, os anciãos, a unidade, o controle, tudo isso cria algo. E esse algo é uma comunidade que, no final das contas, funciona, opera e se move junto, tanto em nível local quanto em nível global. Mas também uma comunidade onde sair da linha tem consequências reais. Esse é o preço que as testemunhas pagam: pertencimento, significado e estrutura, mas à custa de certa independência e liberdade. Agora muitos devem pensar, ok, isso é uma seita, e eu entendo, fico hesitante em usar essa palavra para as pessoas. Quero dizer, acho que dá para argumentar que, como a maioria das religiões, funcionam com certos atributos meio sectários, sabe? Acho que o principal de uma seita é, você pode ir e vir livremente, consegue sair sem problemas, e controle e outras coisas. Entendo, dizem ostracismo, controle, isolamento do mundo, consequência de uma religião principal.
À primeira vista pode parecer uma seita, mas o termo já foi tão usado que perdeu o sentido. Então, por definição, uma seita é um grupo relativamente pequeno de pessoas com crenças ou práticas específicas ou especialmente relacionadas à religião, que são vistas por outros como estranhas ou sinistras, ou como impondo controle excessivo sobre seus membros. Essa é uma definição bem vaga, e dá para argumentar que muitas religiões se encaixam nisso. Sociólogos das décadas de 1970 e 1980 concordaram que chamar as testemunhas de Jeová de seita é reducionista. Mencionaram ainda que os novos membros parecem escolher de forma consciente e coerente entrar no grupo, e não por imposição, manipulação ou intimidação. As testemunhas de Jeová tornaram-se um movimento global reconhecido, que incentiva o ministério e é aberto sobre sua literatura e crenças. E eles recebem convertidos de todos os tipos. Seitas, por outro lado, são muito mais secretas. Elas, você sabe, são mais fechadas. A literatura e o que eles realmente fazem é muito, envolto em mistério. Geralmente gira em torno de um líder deificado, como Russell. O fundador do movimento das Testemunhas de Jeová não era essa figura, e eles nunca tiveram um líder fanático assim. Então, quando você considera o espectro dos grupos de autocontrole, as testemunhas estão no extremo mais rígido da religião. Claro, mas não está nesse extremo em que você poderia dizer isso é obviamente como uma seita maligna, também na comunidade das Testemunhas de Jeová. Você pode sair, as portas não estão trancadas, ninguém está te forçando a ficar sob a mira de uma arma, certo? Você pode ir embora, mudar para outra cidade, conseguir um novo emprego. Mas... e esse é um grande porém. Aqui está o que realmente prende as pessoas, certo? É a questão da família. Se você sair, sabe que seus pais talvez nunca mais falem com você, entende? Se você é casado, sua esposa pode simplesmente dizer: olha, eu não vou embora. Então acabou pra gente, sabe? Tem muita coisa enraizada nessa comunidade e isso é um tipo de força diferente da restrição física, mas não é pouca coisa. Sabe, é tecnicamente uma escolha, mas muito difícil para muitos, especialmente crianças que cresceram nisso e não conhecem outro mundo. Por isso o rótulo complica, né? As consequências sociais e emocionais de sair são realmente severas, então isso meio que funciona como uma prisão emocional para muita gente. Agora, tem outra coisa que as pessoas entendem errado. Elas acham que as testemunhas são algum tipo de grupo estranho à margem, fazendo coisas bizarras às escondidas, mas eu realmente não acho que isso seja verdade. As testemunhas vivem no mundo real. Elas têm empregos, vão trabalhar, pagam impostos, dirigem carros, elas levam vidas normais por fora, certo? Elas não são como os Amish, frequentam a escola, têm carreiras e não vivem isoladas em um complexo com armas. O que confunde muitos é que as testemunhas não fazem nada de fato, nem nada de estranho. Elas apenas interpretaram a Bíblia de forma diferente. De um ponto de vista teológico, eles não inventam nada, apenas usam o mesmo material de origem do cristianismo tradicional. Então, se alguém perguntar, testemunhas de Jeová são uma seita? Eu diria que é complicado. Eles têm elementos que parecem de seita para quem vê de fora. Eles possuem uma comunidade forte e mecanismos de controle prejudiciais. Mas eles também não são o grupo mais extremo que existe, e eles funcionam e se assimilam à sociedade normal, sabe? À sociedade moderna. George Chrysides, pesquisador britânico de novos movimentos religiosos e seitas, não classificou as testemunhas de Jeová como seita, culto ou novo grupo religioso. Em vez disso, ele se refere a eles como uma religião nova e antiga, um termo próprio, como um tipo único de coisa nova. Agora, aqui está algo sobre o qual as pessoas que saem falam muito, esse controle sobre como você pensa. A organização diz o que você pode ler. Existe entretenimento aprovado, eles dizem o que você pode assistir na televisão, que música você pode ouvir, que livros você deve ler. Eles desencorajam leituras críticas à organização e orientam como pensar sobre eventos atuais e outras religiões. Ao crescer nisso, você não percebe que é limitante. Pensa que te protege e ajuda no desenvolvimento emocional e espiritual, parecendo algo normal. Quando você sai, começa a ler e pensar sozinho, percebendo quanto do seu pensamento foi moldado por outros. Muitos chamam isso de despertar. Há um resumo interessante como esse Testemunha de Jeová, onde as pessoas falam sobre o tempo que passaram lá e como foi sair. De repente, você pode formar suas próprias opiniões, e isso é uma experiência emocional estranha na vida adulta. Há um tipo de controle não violento nem agressivo, mas que pode levar anos para ser desfeito. Agora, novamente, quero ser justo aqui, porque não acho apropriado destacar apenas as possíveis coisas negativas. Sobre um pequeno grupo marginal, um subconjunto religioso, certo? A verdade não é tão simples nem tudo é sombrio, certo? Para milhões, essa organização oferece algo valioso: comunidade, estrutura, significado e propósito. Quero dizer, há amigos garantidos, um quadro moral claro e um senso de pertencimento.
Em um mundo que pode parecer caótico e muito solitário, acho que isso importa muito. E para algumas pessoas, é exatamente disso que elas precisam. Existem pessoas realmente boas nessas organizações fazendo coisas realmente boas. Pessoas ajudando umas às outras, apoiando famílias em crise, sendo generosas. Não é tudo manipulação e controle, mas os problemas também são reais, e o ostracismo é real. As mortes por transfusão de sangue são reais, os acobertamentos de abuso são reais. O controle geralmente é real. Você pode considerar as duas coisas verdadeiras ao mesmo tempo, certo? Acho que quem cresceu em contexto religioso vive esse paradigma, não é? Tipo, não veja esse filme porque é sexualmente inapropriado, sabe? Ou tem temas nesse filme ou livro que não quero que você leia. E você pensa, isso é bom pra mim. Mas aí você fica mais velho e percebe, isso foi, sabe? Isso foi meio estranho, que isso era uma coisa específica e eu não acho que isso seja exclusivo das testemunhas de Jeová. Acho que muitas pessoas que tiveram uma criação religiosa provavelmente conseguem se identificar com isso. E na verdade, a gente meio que precisa conseguir considerar essas duas coisas verdadeiras ao mesmo tempo, porque é assim que a maioria das coisas na vida funciona, certo? Existem, sabe, coisas bonitas e boas sobre a América, e também existem coisas ruins. E, sabe, seus pais provavelmente são incríveis, mas também fazem algumas coisas ruins. Acho que precisamos reconhecer que duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Uma das outras coisas que é realmente interessante sobre as testemunhas de Jeová, que nos últimos anos meio que minou um pouco da credibilidade deles, é muita da escatologia. E, as previsões do fim dos tempos que eles fizeram. Então, o fim dos tempos é algo bem grande que é falado. No cristianismo, né? Existem várias previsões diferentes dentro, você sabe, das diferentes seitas religiosas sobre quando isso vai acontecer, e você sabe, o arrebatamento, todas essas coisas. Mas as testemunhas de Jeová têm a própria interpretação de como isso é visto. Lá nos anos 1870, Russell, que basicamente fundou as testemunhas de Jeová, previu que Jesus voltaria e o mundo basicamente acabaria em 1914, o que é bem específico. E como podemos ver, o mundo não acabou, Jesus não voltou. Então, o que eles fizeram? Eles simplesmente ajustaram a interpretação. Disseram que em 1914 ocorreram coisas diferentes e que os verdadeiros tempos viriam só em 1925. Mais uma vez, o mundo não acabou. Depois, eles projetaram outra data para a década de 1930, e então eles simplesmente pararam de ser tão específicos sobre as datas e passaram a dizer apenas que aconteceria em breve. Nessa geração, esse padrão de fazer uma previsão, a previsão não se cumprir, ajustar a interpretação e seguir em frente. Isso é basicamente mudar as regras do jogo, algo comum entre grupos marginais. Você faz uma afirmação, ela não acontece, reformula para parecer certo e só adia o resultado. E o que é interessante é que eu realmente conversei com um amigo meu amigo Jennings Brown, que faz muitas investigações sobre grupos específicos, cultos e coisas assim. Ele fala sobre cultos do fim do mundo. Quando eles erram as previsões, os membros que permanecem tendem a ser ainda mais apaixonados e eles ficam mais religiosos, mais radicais em relação à sua fé. Se você tem 10 pessoas e faz uma previsão sobre o fim dos tempos, 2 desistem quando não acontece, mas as 8 que ficam se tornam mais devotas. E é algo interessante que acontece. Quanto mais previsões erradas você faz, na verdade você acaba criando uma versão mais destilada da sua organização do que antes. Líderes frequentemente podem mudar ou influenciar interpretações dessas questões. Não estávamos prontos, Deus nos testou e vocês passaram. Agora estaremos preparados quando acontecer de verdade. Isso acaba criando uma base ainda mais fervorosa. Então, para as testemunhas, isso é meio que um ponto sensível. Pessoas que saíram costumam mencionar isso como prova de que a organização na verdade não estava, recebendo orientação divina. Se Jeová os guiasse de verdade, eles não continuariam errando a linha do tempo, como foram ensinados a acreditar. Mas de dentro da organização, a resposta geralmente é que eles apenas entenderam errado o que Jeová estava tentando ensinar. É uma forma de explicar o fracasso sem realmente precisar admitir o fracasso. Agora, aqui está algo que realmente moldou a identidade das testemunhas de uma forma significativa, e isso é a perseguição. Em vários países, em diferentes épocas, nos últimos 100 anos as testemunhas foram banidas, restringidas ou até mesmo fortemente perseguidas em diferentes países onde estão, novamente. Acho que, como americanos, muitas vezes vemos as testemunhas de Jeová e pensamos: isso é um fenômeno americano, mas existem testemunhas em todo o mundo. Então, na Alemanha nazista, por exemplo, as testemunhas de Jeová foram presas e mortas por se recusarem a jurar lealdade ao Estado, afirmando que só eram leais a Jeová. Por isso, foram banidas em países da ex-União Soviética e ainda são restritas em partes do Oriente Médio, sem permissão para a prática livre em alguns locais. Tudo o que compõe a identidade de uma testemunha de Jeová, costumes, Bíblia, ministério, mídia, previsões fracassadas, perseguição,
soma-se a algo. Essa comunidade religiosa, uma identidade que é incrivelmente organizada, incrivelmente autossuficiente e muito boa em manter suas convicções para o bem ou para o mal. Então é isso. Testemunhas de Jeová não são mormons. É bom termos esclarecido isso. As testemunhas de Cristo são fascinantes de diversas formas. Como uma organização consegue manter o controle sobre milhões de pessoas sem usar a força, certo? Isso é importante. Como eles se adaptam quando suas previsões falham. Como eles equilibram estar no mundo, mas não ser do mundo. Como as pessoas que saem conseguem reconstruir a vida. Mesmo pesquisando muito, ainda sinto que preciso aprender mais sobre as testemunhas de Jeová, seu modo de vida e teologia. E quem sabe, provavelmente terei a chance de fazer mais perguntas quando uma delas bater à minha porta neste sábado. Obrigado por acompanharem mais um episódio do acampamento religioso Testemunhas de Jeová. Sinceramente, não conheço eles nem ninguém do grupo. Crescendo, eu conhecia mormons. Crescendo, eu conhecia judeus. Crescendo, eu conhecia muçulmanos. Um pouco mais tarde, quando eu estava no ensino médio, eu não conhecia nenhuma testemunha de Jeová, nem mesmo adventista do sétimo dia. Eu conhecia muitos deles, mas cara, eu não conhecia. É difícil pra mim realmente entender isso. Eu adoraria perguntar pra eles mais especificamente, o que eles acham sobre, sabe, as contradições, ou eu fico muito curioso. Com tantas profecias do fim dos tempos, até mesmo na Bíblia, diz que, ninguém sabe quando o Messias vai voltar, nem mesmo o próprio Cristo. E então, isso parece ser bem, tenho quase certeza de que é praticamente uma tradução direta. Então você pensaria, por que eles fariam tentativas assim se a Bíblia tem regras tão específicas? Sobre isso, não estou realmente tentando entender, não sei. Eu adoraria fazer essas perguntas pra eles e, na verdade, estou animado. Da próxima vez que eu conversar com as testemunhas de Jeová, vou dizer: Ei, eu estava lendo sobre vocês. Eu adoraria saber o que está acontecendo, porque imagino que eles provavelmente sejam pessoas boas, certo? Devem ser pessoas muito gentis. Você não vê radicais das testemunhas de Jeová fazendo coisas terríveis por aí, né? Acredito que coisas ruins acontecem em toda a comunidade, mas não sei ao certo. Tenho interesse em conversar com eles, seria interessante. E você, Chris, já conheceu alguma testemunha de Jeová? Não vi nenhuma, mas já estou convencido. Pode me inscrever. Você está dentro. Já consegui um? Talvez eu seja testemunha de Jeová. Como eu me converti rápido, seu bundão? Vou voltar daqui a um mês e te explicar tudo. Ah, com certeza, cara, muito obrigado. Quer dizer, eu posso dizer com certeza. Se você nem acredita que o inferno existe? Ainda não estou dentro. Agora tudo bem. Você está trabalhando nisso? Não faça isso de novo. Eu sinto que você está fazendo isso só pelas vantagens. Você só está tentando derrubar um malandro da Jeová. Cara. Eu não sou contra isso. Cara. Testemunha de Jeová. Imagine o quão puro. Prestes a testemunhar isso. Certo, essa é a Rose. Essa é. Não podemos fazer isso no acampamento religioso. Vamos lá. Não sei, o que vocês acham se houver testemunhas de Jeová assistindo isso? Eu adoraria saber o que vocês acharam, o que eu acertei, o que eu errei. Por favor, deixe um comentário, eu leio cada comentário especificamente. Se você é ou foi testemunha de Jeová, me conta. É bom ou ruim? Como é o ambiente? Se não for, me avise. Aprendeu algo? Isso se relaciona com o seu próprio tipo de criação religiosa, com a sua própria experiência religiosa? Quais são as semelhanças? Eu adoraria saber o que vocês acham, de qualquer forma. Vocês podem conferir o History Camp. A gente faz todo tipo de conteúdo sobre história. Vocês podem conferir o camp. Ganon. Eu faço várias entrevistas legais. E como sempre, você pode se inscrever aqui no Religion Camp, onde eu faço uma imersão em várias religiões diferentes, não só no cristianismo, mas em todas elas. Sim, todas elas mesmo. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio do Religion Camp. Eu agradeço muito a todos vocês e nos vemos no futuro. A melhor forma de entender alguém é conhecer o Deus que ela adora. Nos vemos, que a paz esteja com você.